Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler o Salmo de número 82. Increpadas a injustiça e a parcialidade dos juízes. Salmo de Asaf. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Um detalhe aqui. Quando fala no meio dos deuses, ele está se referindo aqui aos poderosos que há na terra. Aqueles que têm posição quase que divina na nação. Né? E a gente pode encontrar paralelos na nossa realidade no contexto político, no contexto também judiciário do nosso país. Né? Há figuras do nosso Supremo Tribunal Federal que se colocam e muitas vezes são colocados numa posição quase divina, de suprema autoridade. E também no poder judiciário, no poder legislativo, nós vemos pessoas com extremos poderes. E a estes podemos dizer metaforicamente que são como deuses. Né? Então é nesse sentido que o texto bíblico está falando. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Aí, olha só, esse versículo 2 esclarece que realmente se refere a seres humanos e não a deuses, a seres, enfim, divinos, né? Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? São os homens que fazem isso, né? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. E aí ele volta aqui a falar, usar a palavra deuses. Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Então, em outras palavras, o que esse Salmo 82 está dizendo? É um pronunciamento de Deus para com aqueles juízes, para aqueles que têm autoridade na terra, que têm cometido injustiça, que abandonem essa prática e se voltem para o cumprimento da justiça àqueles que mais necessitam, os pobres, os órfãos, as viúvas, aqueles que são oprimidos, né? Estes devem ser favorecidos, deve ser feita justiça para que o sofrimento destes seja aliviado, e os ímpios devem ser punidos, a injustiça deve ser punida. Então, quando diz aqui no versículo 6, né, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, ou seja, eu dei autoridade para vocês. Eu disse que vocês seriam o que vocês são. Vocês são meus filhos. Vocês receberam parte da minha autoridade. Eu derivei a autoridade. Eu dei a vocês a autoridade. Só que vocês morrerão e sucumbirão como qualquer outro homem, se vocês continuarem agindo desta maneira, né? E esse salmo, claro, ele não é tão simples, tão fácil de se compreender. À luz de toda a revelação bíblica fica mais fácil, sem dúvida. Mas os judeus no período de Jesus talvez não conheciam exatamente o sentido deste salmo. Eles não sabiam exatamente se estavam falando talvez de deuses, de fato, de seres divinos ou de homens com autoridade. E Jesus, no capítulo de número 10 do Evangelho de João, dialogando ali com os judeus, com os fariseus, ele usa esse versículo aqui, o versículo 6, para mostrar que, olha, se Deus chamou homens de filhos do Altíssimo, se Deus chamou homens de deuses, como que vocês estão criando dificuldade por eu dizer que eu sou filho de Deus? Né? É claro, Jesus não estava com isto defendendo a sua divindade, até porque o texto não fala disso. Mas ele estava justamente jogando uma pulga atrás da orelha daquela liderança, nesse sentido. Olha, se Deus chamou assim aqueles homens, por que ele não pode chamar atualmente algumas pessoas de seus filhos? É claro, Jesus é mais do que um mero
Filho de Deus nesse sentido humano. Jesus é o próprio ser divino, ele é um com o Pai, mas ele usa esse artifício para aplacar a ira. Se você for ler o capítulo 10 de João, você vai ver que aqueles homens estão dispostos a acabar com Jesus naquele momento. Então ele usa essa carta, ele tira essa carta da manga para aplacar a ira deles e eles pararem, né, e não darem sequência ao que eles queriam fazer. O fato é que Jesus é o Todo-Poderoso, é o Senhor, é o Verbo da vida, é aquele que estava com Deus e era Deus. Ele é a luz do mundo, ele é aquele que veio para dar vida eterna. Ele não é como qualquer outro homem, né? Ele é, por excelência, o Filho de Deus. Nós que cremos nele somos também filhos de Deus, mas não por excelência e não com uma filiação direta, mas nós somos filhos adotivos de Deus, por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor Jesus por isso, porque por meio da sua obra nós somos aceitos como filhos de Deus e recebemos, portanto, todos os direitos, né, gratuitamente desta filiação. Bom, essa foi a leitura de hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Um grande abraço.